Então, pessoal, eu tava aí em casa, né? Eu sigo Garoto que eu acho bacana e eu fico acompanhando as novidades e tal. E aí eu verifiquei que, olha, se não foi, a coincidência é gigantesca. Nada contra, sabe? Tipo assim, eu comentei sobre o Mies van der Rohe, um arquiteto alemão que deixou como herança uma frase chamada que diz: menos é mais. Essa frase tem pessoas que conjugam ao contexto de base do minimalismo. Só que na verdade não é o que diz ser hoje como minimalismo. Vamos dizer que fosse por uma evolução da arte, mas o contexto que ele quis dizer é porque ele já estava vivendo nos Estados Unidos e ele estava vendo a quantidade de ornamentos, de situações que existiam na parte urbanística e na parte arquitetônica de detalhamentos. E ele viu que no contexto dele, se eu posso usar menos coisas para dar o mesmo resultado, a mesma ideia, uma mesma volumetria de uma arquitetura, por exemplo, então por que eu vou colocar bastante? Uma briga, entre aspas, que a gente sempre falava, era que o arquiteto quer resolver com menos traços, com menos estrutura, e o engenheiro quer transformar aquilo num paliteiro. Olha o tamanho dessa obra aqui, ó. Essa obra foi para Santa Catarina, para teste de vento e etc. Então, e ela é de certa forma minimalista, por quê? Porque você vê que ela é parte curva, ela forma quase um S e acabou a história. Lá em cima tem aquela laje de cobertura, digamos que um pouco solta, como a gente fala. Então esse minimalismo de eu colocar menos coisas, ou seja, eu não tenho um redondo, um quadrado, um triangular nessa fachada. Eu tenho o desenho dela e ponto final. Esse é o minimalismo que ele quis dizer. E ali tem apartamentos pra dedéu. Ali tem pequeno, tem 3 tipos, eu acho, de tamanho, sei lá quantos por andar, enfim. Foi um monstro que apareceu em Santos aqui. Aquelas discussões de sombra que bate aqui na praia, na areia, igual em Balneário de Camboriú, enfim. Então foi isso que Mies van der Rohe quis dizer com menos é mais. Entenderam? Explicado? Então... peraí. Cachorrinho aqui quer assustar o meu. Agora não foi nada. Então foi isso que ele quis dizer com menos é mais. São menos formas e às vezes menos estrutura. Eu fiz, por exemplo, um projeto uma vez que tinha 4 pilares, 2 de cada lado, e o central a estrutura de caixaria e de elevador. Isso já dava sustentação no edifício. Foi uma forma simples que a gente usou em época. Então a gente colocou lá 2 para cada lado e tal. Foi um trabalho de faculdade. Demos o sentido modernista e minimalista. Entenderam? Só que aí o conceito que vem para ser hoje, eu vi em outros locais, agregam o Mies van der Rohe pelo sentido da sua frase de menos é mais. Agora, quem era esse cara? Existia uma escola na Alemanha antes da Segunda Guerra chamada Bauhaus. A Bauhaus, eu vou mostrar os livros que a gente tem que estudar antes de muita coisa para ser dita. Vou mostrar o da Bauhaus, vou mostrar outros 2 da história da arquitetura.
A Bauhaus, por exemplo, na cadeira que você está aí sentado assistindo, tem influência dela, porque eles já tinham noção do novo material estrutural, o ferro, o aço, e colocarem em formas tubulares e conseguiram dar curva, mudando o design e a função. Então, essa escola começou a ganhar bastante conceito. Ela queria usar já um conceito minimalista. Ela usava menos coisas. E aí, eu vou deixar tudo repetido em outro vídeo, explicando mais até. E aí veio a Segunda Guerra e infelizmente ela fechou, né? Não conseguiu ser reerguida depois. E o americano falou: e aí, quer vir pra cá? E foram lá e chamaram o cara, o Myers, para ir para lá. Não só ele, como outros em parte bélica, tecnológica. E aí, nos conceitos que ele ficou trazendo da Bauhaus, com as tecnologias já existentes, já tinha a parte de revolução industrial, se eu não me engano, né? O conceito americano do uso do aço, o vidro. E aí eles foram aproveitando porque eles viram que eles conseguiam sair das construções mais antigas para conseguir o designer mais simples em prédios maiores. E aí o contexto dele é, por exemplo, eu não vou usar 50 pilares, vou usar 30. Eu posso resolver com caixarias menores, mesmo que seja, vamos dizer, 50 vidros por andar, mas eu ponho a minha linha ali reta, conceitual, e pronto. Então, esse é o fundamento. Depois, outros artistas, se eu não me engano, início de século XX, foram falar do minimalismo na questão desse menos ser mais. Eu vou pegar um objeto só e vou colocar num canto e vou tirar uma foto. Mas de repente, eu tô fazendo um estilo e não tô fazendo minimalismo. Compreende? Então eu vou pegar aqui agora, vou acrescentar mais algumas coisas para vocês entenderem esse conceito. Porque tudo isso aqui eu já pensei, e tem um ou outro edifício aqui, eu vou apontar para eles e vou gravar comentando em cima. Um outro exemplo, que é de um outro edifício que eu vou falar, existiu uma época chamada desconstrutivismo na Rússia. Isso era assim, a tecnologia aqui, para o contexto que a gente tem hoje. Eu fiz uma ocasião, um projeto na unha, não era nem no CAD nem nada, era na caneta nanquim, no papel vegetal, para aprovar uma reforma de um dos prédios antigos da cidade de Santos. 3, 4 andares ali o edifício, e tinha que reformar a fachada, que era a empresa que eu trabalhei. E aí, os detalhes, nem o pedreiro sabia como é que era, a massa como é que era, as camadas que tinham ali dentro. Aí hoje o pessoal taca lá um cimento cola, põe algo por cima, cerâmica para todo lado e encerrou a conversa. Por quê? Porque é tecnologia nova que está aí. Então antigamente, você fazer nas camadas separadas de concreto, para chegar na camada final, impermeabilização, a gente não vai usar mais, porque a gente tem essa tecnologia nova. E aí no desconstrutivismo, eles quebravam as formas. Então eu tenho o Mies van der Rohe falando da simplicidade, e eu tenho o desconstrutivismo falando que eu posso mudar mais ainda.
Então são vários conceitos de arte que a gente faz que vão levando algumas denominações. Então, repetindo, aproveitaram a frase dele e puseram aí para a parte histórica da arte, do designer e etc, como esse menos ser mais. Então eu vou gravar um outro vídeo diferenciando isso daí sobre uma outra perspectiva de olhar, como a gente se confunde em 2 ou 3 pontos na parte desse minimalismo, tá bom? Então, para não esquecer isso aí, o Meyers van der Rohe não falou nada propriamente dito para o movimento minimalista, muito menos para a fotografia. Ele falou pelo conceito de existência da época que tinha no urbanístico e na arquitetura em 39 nos Estados Unidos, tá bom? E aí ele viu que a gente podia fazer mais coisas com menos situações. Era isso, acabou. Tá bom? Então tá consertado aí. Enfim, sei lá, eu não gosto de ficar consertando assim, porque eu acho que seria mais fácil da pessoa ter vindo a mim e perguntado, né? Mas tudo bem, deixa pra lá, não é nada com raiva nem com vingança, é só para esclarecimento aí. Como eu sou arquiteto, né? Eu olhei e falei, eu sabia que ia dar errado, mas tava bom, o vídeo tá legal, tá bom? Vocês procurem aí, assistam aí também, tá tudo certo, pra mim não tem nada errado não. Então eu vou gravar agora alguns pedaços da cidade para mostrar pra vocês o que é esse contexto minimalista. Falou! Aí. Santos tinha assim, ó, as calçadas, um piso ideia portuguesa, que mostravam, ó, no caminho, no movimento, uma ideia minimalista, uma ideia de curva da cidade, de onda. E era assim que era o contexto. Aí esse mesmo desenho era feito assim, com essas pedras, e às vezes com alguns ladrilhos. Aí não sei quem foi o cabeça oca que tá mudando para um cimentado só, enfim. Esse é um exemplo. Olha lá, olha o tamanho. Um bloco, outro bloco. Conceito minimalista. Olha lá, sacada igual, repetido, acabou, não precisa ser um só. Esse é um exemplo. Essas geminadas são mais antigas. Então tá vendo quando começa com um detalhe, alguma coisa? Agora, ó, tirando que são comércios, as outras lá, ó, azul, cinza, ó, que como já tá diferente. Já tá mais pra linha reta. Até o próprio telhado, tipo de telha vai mudar. Aí a sacada lá já tem elementos mais modernos. Ou seja, aquele pedacinho de sacada da cinza ali de cima já tem um contexto diferente desse, ó. Olha o muxarabi puxado da parte árabe aqui, ó, que tem esse detalhe na sacada redonda, que o pessoal na prática já começa a fazer para um lado mais moderno. Eu posso considerar minimalista? Também. Ó, esse detalhe aqui, ó, é o que a gente chama de muxarabi, de cobogó. Esses detalhes vêm da parte árabe. E esses detalhes não é porque é o prédio mais antigo, ó, como é esse aqui. É porque ele me dá um conforto, me protege do sol e me dá uma ventilação. E aí você pode pensar que tenha certo minimalismo, porque a forma é só aquela, é repetida e pronto. Outro exemplo. Outro piso, ó, que é aqui para Santos, que era mais padronizado, ó. Tá vendo? Só que aí cada um dessas lajotas foram saindo, ó, vai ficando feio. E aí não sei, enfim, pessoal mudando. Outro contexto aqui, ó, tá vendo essas caixas de ar-condicionado? Essas caixas aí já fogem do contexto minimalista, porque isso daí já é decorativo. Vira a diferença daqueles 2 primeiros blocos que tem lá, que eram da praia. O contexto já era criado para aquilo. E esse é decorado para isso. Entenderam a diferença? Tá vendo essas linhas? Isso já não tem nada a ver, ó. Isso é apenas decorativo. Não é minimalista em nada. De casa, eu tenho esse outro aqui para vocês darem uma olhada, ó. Esse daqui, ó, ele deu uma desconstruída na fachada, mas na verdade ele usou o comum, que é
que ele queria de uma para um lado e outra para o outro, mas quando você vê o conceito, ó, de repente foge, ó, as últimas estão numa sequência, depois vem duas e outra, aí já muda, já quebra. Não é a desconstrução da forma, mas ele quebra um pouco a sequência, né? A desconstrução da forma hoje, um outro arquiteto que fala legal, faz bacana isso, é o Frank Gehry. Um outro, vou voltar pro meu camarada aqui, é Santiago Calatrava, mas aí ele já usa a estrutura humana na arquitetura. E assim vai, tá bom? Certo, Hagen? Exemplos feitos, né, meu? E vamos até a pracinha lá passear. Falou! Essas pessoas... O resumo da história é que a tecnologia, por facilitar, e a gente inconscientemente quer o comodismo, por isso que eu fico dando uns pitacos dos copytubers, os papagaios de pirata, etc. aí. Mas essa é uma realidade, porque é mais fácil copiar do que criar. É mais fácil eu criar algo, tudo bem? Criar algo simples do que ter um trabalho danado para elaborar. Então antigamente o pessoal ia na unha, né? Imagina, tudo começou com a arquitetura primeiro, mas depois você imagina numa escultura, numa artes plásticas, né? Aí a situação vai se desenvolvendo e você ia criando com o que tinha. Então você tem essa parte tecnológica que te facilita. Então vou fazer o simples e vou alegar que é uma arte nova. E aí vem esses contextos um tanto quanto agregados, mas um pouco deturpados, né? Porque a história dita já está aí no vídeo explicada do porquê desse, entre aspas, minimalismo. Então é difícil mesmo a gente buscar a parte certa. Um exemplo que me veio agora em mente: a gente ia estudar a história da arte, e aí você estudava a história da arte na arte plástica, na escultura, na pintura. Você não achava muito na arquitetura, era mais difícil. Então, para a gente pegar a fonte certa de informação e falar certo, a gente tem que estudar muito. Então eu vou os exemplos fáceis aqui, dando uma volta com o dog que eu deixei, e aí eu vou deixar as imagens e vou explicar mais ainda a respeito, tá bom? Com fontes mais certas e mais seguras aí, para vocês aprenderem como são as coisas. Abraços, é isso.